Olá, pessoal, mais um Pod da Grace. Que alegria estar aqui com vocês. Hoje, atendendo o pedido de muitas mamães que sempre me perguntam, Grace, você sempre fala sobre maternidade e a paternidade. Atendendo o pedido de vocês, hoje nós vamos iniciar essa série que é a força da paternidade. E algo que Deus colocou no meu coração foi trazer homens que são pais e que tem uma mensagem para entregar para vocês sobre a paternidade. Então, hoje nós vamos bater um papo aqui sobre paternidade, a força dessa paternidade, né? Tem muitas pessoas que têm a experiência de ter o pai durante toda a sua vida. Isso é algo maravilhoso, muito poderoso. Tem pessoas que não têm, né, essa experiência de ter o pai presente e nós temos aí, cada pessoa tem sua história. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, dessa paternidade. E aí? Nós estamos recebendo um convidado muito especial, vou deixar ele se apresentar, falar um pouquinho quem ele é, nós vamos bater um papo aqui, ele vai falar um pouquinho sobre as experiências dele, sobre essa paternidade. E aí, Guilherme Batista, se apresenta aí pro pessoal. Olha, gente, tudo bem? Que alegria nós podermos estar juntos aqui, compartilhando desse momento especial. Podcast é bom porque a gente pode ficar mais à vontade, pode ficar tranquilo, pode compartilhar com leveza. Sim. Esses assuntos que são especiais, né? Então aqui nesse podcast mais voltado para ajudar muitas mães com a maternidade, eu estou bugando o sistema e agora nós vamos falar sobre a paternidade, vai ser bem especial, ainda mais que são 5, né, lá em casa, então... Então, ele tem uma história extraordinária. Vai contar um pouquinho da sua história. Sim, nós vamos compartilhar, porque são 5 lá em casa. Então, tipo, você que tem 2 filhos, você não pode falar de paternidade, não. Você tem que ter pelo menos uns 5 pra você saber o que é. Então, eu tô te convidando a ter mais filhos aí, ó. Vai falar com a sua esposa pra vocês encherem a casa. Eu quero ter mais filho ainda. Gente, pensa, eu brinco muito. Eu falo, gente, eu deveria ter uns 10. Aí eu falo assim, não, Deus, o senhor me deu uma, eu preciso ter mais, mas eu tenho os meus no consultório, né? Tem umas 30 crianças mais ou menos em acompanhamento lá. Aí Deus conforta meu coração. Mas a maternidade e a paternidade é bênção, não é, Guilherme? Demais, graças a Deus, é algo maravilhoso. São coisas, tem pessoas que falam assim, ah, não, eu não quero ter filho, não, quero um monte de coisa. Então você vai passar por essa vida e não vai ter algumas experiências que são, quem sabe, as melhores experiências da sua vida. E eu acho que a pessoa que deseja não ter filho, ela é uma pessoa muito egoísta, egoísta, porque o filho te forja a dividir você, dividir o seu tempo, dividir as suas vontades, dividir o que você acha que é bom pra você com alguém que saiu de dentro de ti ali, que você vai ter que criar, instruir, direcionar. Eu acho que é o seu melhor aluno, né? E a sua melhor aluna é o seu filho. Se deu errado, você foi um péssimo professor, porque você teve alguém pra ficar ali, ó, para ser um treinador de perto de alguém, né? Então, sim, eu acredito que se você teve a oportunidade de ser um pai, ser uma mãe, você tem a oportunidade de treinar alguém para ser exatamente da forma com que você sonhou e que o céu sonhou. Então, essa é a melhor oportunidade da vida. Ser pai e ser mãe é algo incrível. Gente, é verdade. Eu tenho... A gente tá fazendo uma série Apaixonados pela Maternidade, né? E eu tenho falado muito sobre esse amor pela maternidade e entra no pai e na mãe, né? Que esse amor, o amor incondicional, a gente poder se doar por alguém, o tanto que você se transforma em um ser humano melhor. E outra, eu tenho falado muito sobre isso. A mãe e o pai, nós somos pastores, treinadores, líder, muitos papais e mamães que me acompanham aqui, a gente tem uma comunidade aí muito grande, eles querem que os filhos sejam líderes, mas como formar um líder? Você precisa se dedicar, você precisa ter tempo, né? Então, enfim, eu até quero começar falando primeiro, já que nós vamos bater esse papo sobre paternidade, eu quero falar primeiro. Como eu sei que você é cristão, eu acompanho você nas redes sociais. E vocês vão seguir ele lá, que ele é muito engraçado, gente. Ele faz muito vídeo ali legal. Coisas... ele traz o ministério dele, né? Jovem aí, com a esposa dele. Eles têm um ministério muito lindo. Porém, ele é muito bem-humorado, muito divertido, traz alegria também, então vale a pena. Gente, eu vou deixar aqui na descrição o Instagram lá do Guilherme, vocês vão seguir, vocês vão adorar. Ele tem um ministério também para adolescentes, né? Nós vamos mostrar... adolescentes, mas principalmente para adolescentes. Nós vamos mostrar já aqui, fica aí, não sai não. E aí, o que acontece? Vamos começar primeiro, Guilherme, falando do nosso pai, aquele pai, o mais extraordinário de todos, porque eu acho que Grace, acredito que quando nós estamos bem com esse pai, que eu falo que eu sou filha do pai mais rico do mundo.
Entendeu? Eu descobri esse segredo. Eu tinha esquecido, quase esqueci. Eu falei, opa, peraí, eu sou filha do pai mais rico, mais poderoso. E quando eu alinho a minha identidade com ele, aí sim a paternidade e a maternidade pode ser algo muito poderoso, aonde a gente realmente vai viver essa experiência que você tá falando, que é sentir você educar alguém, você amar alguém, você se doar por alguém. Então, vamos falar primeiro desse pai. O que você pensa sobre esse pai? Quais são os seus valores e princípios? Um pouquinho da sua história com esse pai que é o mais poderoso. Olha, eu acho que o relacionamento com o pai que está lá no céu, né, que é o Deus poderoso que nós servimos, Sim. que ele se revela de várias formas. Ele se revela como um rei, ele se revela como Senhor, ele se revela com tantas formas. Mas foi quando os discípulos chegaram para Jesus e disse assim, Senhor, ensina-nos a orar. Olha que loucura, isso é sensacional, porque os discípulos eles poderiam ter pedido para o Senhor ensinar eles a fazer milagres, maravilhas e tantas coisas, mas eu acho que a coisa mais extraordinária que os discípulos viam ao olhar para Jesus era o relacionamento que ele tinha com o pai dele. Então isso era sensacional. Então eles chegam e falam assim, Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus vai dizer para eles, assim, olha, quando vocês forem orar, que vocês orem assim, Pai Nosso. Ele mudou a lógica total ao olhar para os discípulos e dizer assim, ó, vocês podem chamar Deus de Pai. Uau. Todas as religiões têm um Deus. Só a gente tem a oportunidade de chamar o nosso Deus de Pai. Uau, que lindo. Só o cristão tem a oportunidade de olhar para o Deus ao qual serve e chamar ele e dizer assim, Pai. Em outras traduções da Bíblia diz assim, papaizinho, né? Abba Pai. Então ele está dizendo assim, olha, não é só dizer pai, eu posso levar vocês para um outro nível ainda, dizer assim, papaizinho, pai querido. Então assim, na intimidade você consegue cada uma dessas coisas. Então Deus nos convida de uma forma muito especial a um relacionamento, não um relacionamento só de leitura da palavra, um relacionamento superficial, não. Ele nos convida para um relacionamento de intimidade e relacionamento de verdade. Então, a alegria que eu tenho de servir a esse pai é de saber que o meu pai está vivo. Uau, que lindo! As pessoas falam assim, por que você acredita tanto? Eu acredito tanto porque o Deus ao qual eu sirvo está vivo. Uau. O Deus de todas as outras religiões está morto. Uau. O nosso é o único que o Deus está vivo. Nossa. Nós não vamos para um culto de domingo num velório. Nós não vamos celebrar uma estátua, não. Nós vamos celebrar um Deus que está vivo. Que se eu falar aqui, Senhor, eu preciso que o Senhor vá lá onde os meus filhos estão agora. Senhor, eu preciso que o Senhor vá lá onde a minha esposa está agora. Senhor, eu preciso que o Senhor vá lá na Ilha do Marajó, onde tem aquelas crianças que estão necessitadas. Ele vai lá, ele manda alguém lá. Por quê? Porque ele está vivo. Então, eu amo servir esse Deus por esse motivo, porque eu sirvo um Deus que está vivo. Essa o meu pai está vivo. Isso é sensacional. Gente, olha aí. Então, paternidade. No meu coração, Deus tem falado comigo. Fala sobre paternidade, eu senti no meu coração, né? E esse pai, ele é muito poderoso. E você ter essa intimidade, o que você tá falando, eu vivo também. Então, você ter essa intimidade de saber que você tem um pai para você falar, para você sorrir, para você chorar, para você pedir, para você... Sabe? Isso é poderoso. Então, por exemplo, você ter um pai igual você falou, não só na palavra, mas na oração também. Ontem mesmo eu chorei com meu pai, eu orei, eu conversei, eu entreguei a minha vida, os meus projetos na mão dele. Quando nós temos essa segurança, é muito lindo. Agora você imagina, você ensinar isso para os seus filhos, porque aí agora, eu quero que você me fala, como que você leva então esse pai para dentro da sua casa, para os seus filhos? O Guilherme, você tem 5, né? 5. O Guilherme tem 5. Conta aí, vamos começar a contar um pouquinho da sua história. Olha, eu acho que a principal coisa para quem tem filhos dentro de casa é o exemplo. O exemplo. Então não adianta eu falar para eles lerem a Bíblia, não adianta eu pedir para eles orarem se eles não veem isso em mim. Se eles não veem esse relacionamento quando eles olham para mim. Então, os meus filhos, eles amam estar fazendo aquilo que eu faço porque eles veem alegria em servir a Deus. Então, quando você vai ver a palavra de Deus citar esse trecho dizendo assim, ó, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Às vezes as pessoas elas precisam ir para a casa do Senhor para se alegrar. Mas o salmista está dizendo, alegrei-me quando me disseram.
só de eu saber que eu tenho a oportunidade de ir à casa do Senhor, eu já me alegro. Então, essa é a oportunidade que eu tenho. Eu preciso fazer com que os meus filhos vejam que eu tenho alegria em estar na presença de Deus, que eu tenho alegria em falar com Deus, que eu tenho alegria em compartilhar com Deus. Eu amo orar, eu amo fazer lives de oração, eu coloco os meus filhos para fazer isso, eu coloco os meus filhos para se relacionar. Então, lá em casa, a gente tem um combinado que é o crescimento na oração. Como é que funciona o crescimento na oração? Que é através da idade. Então, a Glória, ela precisa orar 1 minuto, porque ela tem 1 ano de idade. Gracinha. E não faz sentido ela orar mais do que isso, porque ela não vai ficar prestando atenção, ela custa ficar aquele 1 minuto ali, né? Então, tipo assim, eu fico ali orando com ela, ensinando, mas normalmente ela fica 1 minuto. E cada eles têm que orar o tanto da idade deles. Então, o que tem 7 horas, 7 minutos, o que tem 8 horas, 8 minutos, o que tem 9 horas, 9 minutos, o que tem 12 horas, 12 minutos. E aí a gente que já cresceu, a gente ora o tanto da idade. Então, eu tenho que orar 35 minutos. Então, olha... Eu tenho que orar 41. Ó, você que tá acompanhando aí com 70 anos de idade, a pessoa tava... Minha mãe, 75, ela tem que orar 75 minutos. Então, assim, eu aconselho, pelo menos nessa idade, porque acontece... Eu acredito que não é pelo número e a quantidade. Sim. Porque quando você cresce, às vezes nem todos os dias eu tenho os meus 35 minutos para eu orar ali, porque às vezes você tá na correria e viaja, aquela monte de coisa. Mas quando você vem sendo instruído, você aprende uma coisa: eu preciso orar. Sim. Independente do tempo, eu preciso orar. Sim. Porque, por exemplo, eu amo falar sobre oração. Oração, para mim, é uma das coisas mais sensacionais, porque até no meu livro que eu escrevi, eu coloquei: quem ora tem o WhatsApp de Deus. Uau, eu não conheço não, eu quero esse livro. Isso é bem legal. O livro Despertando um Exército de Oração, eu falo exatamente sobre isso. Foi um livro que eu escrevi depois de 366 lives de oração às 3 horas da manhã. Meu Deus! E aí eu falei tanto de oração, com tanta gente sobre oração, eu ouvi tanto sobre oração, que aí eu fui aprendendo. Então, olha, a melhor frase que eu posso deixar para você é essa: quem ora ou quem aprendeu a orar tem o WhatsApp de Deus. É saber que eu posso mandar uma mensagem para ele a qualquer momento e saber que ele vai ver e que ele vai me responder e que no tempo certo ele vai compartilhar cada uma dessas coisas. Então, a oração, ela nos aproxima de Deus. Às vezes as pessoas, eu até estava vendo alguém compartilhar sobre isso, e isso é bem antigo. Desde que eu era adolescente eu ouço essa frase que é: ah, mas Deus tem filhos preferidos? E aí eu vi o pastor dizer assim: não é que Deus tem filhos preferidos, Deus tem filhos que o preferem mais. E isso é a coisa mais legal de todas. Não é que Deus prefere alguns filhos, não, tem os filhos que preferem mais estar perto do pai. Uau, que lindo. Então, qual que é... Por exemplo, eu com as minhas avós, o tempo inteiro eu chego de viagem, eu vou para casa das minhas avós. Eu vou para ela. Eu chego lá, eu cheguei de uma viagem do Japão. Primeira coisa que eu faço, desmonto. Às vezes eu tô ali com a minha esposa, almoço com ela, tal. À noite eu já vou jantar com minha avó. E eu sento lá. Então, tipo assim, aí às vezes o povo fala assim: ah, mas as avó do Guilherme prefere ele mais. Não é que prefere eu mais, é porque tem gente que gasta mais tempo com eles. Eu vou muito pra lá. Então, não é que Deus prefere algumas pessoas a mais. Não, tem pessoas que preferem Deus mais. Tem pessoas que gostam de gastar tempo. Aí, a Bíblia diz assim: entra pra dentro do seu quarto, fecha a porta. Aí Deus tá lá vendo aquele filho que todos os dias tá ali, fecha a portinha. Ó, Deus, eu vim aqui, tô aqui na tua presença. Maravilha. Então, não é que Deus preferiu mais aquela pessoa, foi aquela pessoa que preferiu gastar mais tempo ali na presença de Deus, gastando tempo. Então, eu como pai, eu acho que eu amo todos na mesma proporção, mas se tiver aquele que é mais recíproco, você acaba tendo mais intimidade com essa pessoa. E eu acho que é basicamente isso. Até na paternidade, tanto com Deus quanto aqui terrena, funciona desse jeito, né? Eu amo todos na mesma proporção. E aí, só que eu me relaciono mais com alguns que ficam mais tempo junto comigo, que se envolvem junto comigo. Os meus ainda estão pequenos, não tem tanta essa distinção. Mas, por exemplo, quando a gente cresce, a gente consegue notar mais claro isso. Não, eu acompanho vocês, né, a sua família, acompanho vocês nas redes sociais, você, a Mariel e as crianças. E assim, é nítido ver o amor de vocês, o carinho, a forma como vocês conduzem, essa intimidade mesmo, vocês transmitem mesmo essa intimidade, né? Muito legal, nunca tinha pensado nisso. Ele prefere quem busca mais, né? Pensa, gente, muito forte, muito forte. Se eu prefiro passar mais tempo, por exemplo, a hora que eu crescer, ou a hora que os meus filhos crescerem, aí eu tô lá na minha casa, nenhum deles tá na minha casa mais. Imagina aquele que, tipo assim,
Todo sábado vem almoçar em casa, na casa da mãe e do pai. Todo domingo ele tá ali. É tipo assim, passa pelo menos umas 2, 3 vezes na semana. E aí, pai, mãe, como é que vocês estão? Aquele monte de coisa e tal. Aí o outro nem liga, não tá nem aí. Claro que às vezes faz parte muito do perfil. Mas é que você acaba construindo um relacionamento ou uma dinâmica de vida ali maior com quem tá ali o tempo inteiro junto contigo, né? Sim, e você fez pensar numa coisa aqui interessante, sobre essa questão, por exemplo, o filho vai na casa do pai, nós vamos falar sobre isso aí já. Coloca aqui na tela, que nós vamos entrar nós vamos ver a Glória, a mais novinha é a Glória, né? A mais novinha, tá com 1 ano e 5 meses. Nós vamos ver um pouquinho do relacionamento do Guilherme, trazendo o Deus pra dentro da família deles, esse ministério que eles vivem, pode jogar aí na tela aí, já a gente coloca... Sério? Aí, vamos assistir, pra gente continuar aqui esse bate-papo. Eu te amo. Eu vou falar isso de novo pra você. Presta atenção. Fica sério. Ei, olha aqui. Eu te amo. Você é a coisa mais linda que existe nesse mundo. Papai caiu. Faz coração, papai. Faz. Ó o coração dela. Manda um beijo. Papai. Ela veio dar o beijo. Papai. Fala, papai. Ó. Papai. Essa é a Glória, a de 1 ano e 5 meses. Então, o impacto... Posso contar uma coisa legal da Glória? Tipo assim, porque os outros filhos ficam até com ciúme, né? Mas a gente tem que explicar pra eles por conta que a Glória sempre mamou até pouco tempo atrás e ela tinha que viajar junto. A Glória já foi em 29 países. Meu Deus! A Glória já foi 4 vezes nos Estados Unidos e 18 estados do Brasil. Meu Deus! Nós estávamos, inclusive, você é da Family, nós estávamos na Family e um dia o profeta Vitor Hugo olhou pra Mariel assim, ela estava sentada na frente, nós já tínhamos 4 filhos, né? E aí ele chamou ela na frente, falou, branquinha e tal. E aí chegou o profeta Vitor Hugo, olhou pra ela e falou assim, estende as suas mãos. Aí ela fez assim, ó. Meu Deus. Aí a hora que ela fez assim, ele falou assim, ele fez assim pra ela. A hora que ele fez assim pra ela fez assim, ó. Ele escondeu a mão, né? Já tem 4 meninos lá em casa, não preciso mais um, não, né? E aí, a hora que fez assim, que escondeu, falou, estende as mãos. E aí, a hora que pediu pra estender, falou assim, na sua casa você terá os 5 ministérios. Meu Deus, e eu sou forte. profeta. Então, na sua casa falta um profeta e eu declaro sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês, que quem virá no ventre de vocês será uma grande profeta do Senhor. Meu Deus. E aí chega a Glória, que já rodou essa quantidade de países. Meu Deus, já foi em tantos lugares. Só pra... Ó a loucura sobre a Glória. A Glória, quando ela foi nascer, eu falei assim, eu vou fazer igual a Virgínia. O que a Virgínia fez? A Virgínia, no dia que as filhas dela nasceu, lançou uma marca das Maria, né? Aí eu falei, eu vou fazer isso também, né? Que legal, mas o que eu posso lançar? Aí olha que legal, a gente tem uma empresa de camiseta, que tem mensagem da palavra de Deus. E aí eu falei assim, o que a gente podia lançar? Vamos lançar uma marca de body de bebê, tudo com mensagem da Bíblia. Meu Deus! Porque você podia procurar em qualquer lugar na internet, você não acha roupa de bebê com versículo bíblico, com coisa da Bíblia. Aí a gente lançou, ela chama Glória, a gente lançou a O Glória. A marca dela chamou Glória. E olha que loucura o que Deus falou ao meu coração esses dias. A gente fica vendendo e o dinheiro da O Glória vai pra conta dela. Tinha uns 27 mil reais na conta da O Glória. Meu Deus! Só de body de bebê vendido. E a hora que eu abri a conta, assim, só pra ver alguma coisa assim, pra fazer um pix, um negócio, tinha 27 mil, o Espírito Santo de Deus falou comigo e falou assim, qual foi a vez e com quantos anos você tinha quando você tinha 27 mil reais na sua conta, Guilherme? Sobrando, livre. Eu olhei e fiquei pensando assim, eu falei assim, 27 mil sobrando? Ah, senhor, eu devia ter lá pra uns quase 30 anos de idade pra ter 27 mil, assim, uns 25, 27, sei lá, isso aí, né? E aí o Espírito Santo de Deus falou assim, você viu que eu levei menos de 1 ano pra fazer o que eu levei 27 anos na sua vida? Nossa, pensa. Então a Glória viveu em meses o que eu levei anos pra viver. Uau, que lindo. Então as nossas próximas gerações, quando nós decidimos vivenciar na presença de Deus, quando existe um pai e uma mãe posicionado, você eleva o nível da plataforma base do seu filho pra onde ele vai partir. Então acontece, o que os meus pais elevaram a plataforma e falaram assim, ó, meu filho, você vai partir daqui. Nossa. Imagina que a Glória, ela já partiu com 1 ano de idade, ela completou 1 ano de idade com 25 países. Meu Deus. Ela completou 1 ano de idade e já tinha quase 30 mil reais na conta. Uau, promessa, né? Promessa de uma coisa, de uma empresa criada através dela. Então, assim, são coisas loucas. Que quando a gente firma a paternidade, a maternidade, quando a gente firma o nosso compromisso com Deus, Deus
é o que a Bíblia diz. Assim, ó, você não precisa ficar correndo atrás da bênção. Não. Porque tem gente que tá cansado. Você olha para algumas pessoas e você vê se a pessoa tá cansada. Por quê? Porque ela tá correndo atrás da bênção. Só que a Bíblia diz que o que Deus vai fazer na nossa vida é tão extraordinário que as bênçãos correrão atrás da gente. Que coisa mais linda. As bênçãos vão bater na nossa porta e dizer assim, ei, eu quero te abençoar, meu filho, pelo amor de Deus. Então, assim, então eu acredito nisso. Eu acredito que quando a gente vive uma paternidade com Deus extraordinária, a gente vive com os nossos filhos de uma forma incrível e Deus escancar as comportas do céu pra gente vivenciar cada uma dessas coisas. Muito forte que você tá falando. E, gente, pra vocês entenderem que aí aqui, ó, vou fechar aqui isso aí que você tá falando, pensando na paternidade mais poderosa que nós temos, que é Deus. Que quando eu entendi, Guilherme, que eu era filha amada, que eu sou uma pérola nas mãos dele e que ele me ama, independente de qualquer coisa, quando eu entendi que eu poderia fazer isso que você tá pregando aqui, que você tá falando aqui hoje, que é ir lá. Porque, por exemplo, Guilherme, eu não tenho preguiça de igreja em lugar nenhum e fazer nada. Teve um tempo que eu até queria desistir do meu ministério e Deus falou assim, não, eu vou te pegar, você não desiste, não. Falei, Deus, tal, não sei o que, não, dá trabalho, não sei o que. Deus, não. Vamos. E eu falei, tá bom, Deus, então se é o Senhor que tá comigo, então eu vou seguir. Por mais difícil que seja, né? Porque nós sabemos, né, no mundo espiritual, sobre, às vezes, os ataques que a gente sofre por um ministério e tudo, mas quando o Senhor abre as portas, quando ele aprova a gente, quando ele vê que a gente se posicionou como filho e que a gente decidiu fazer isso que você tá falando, que é, por exemplo, ir na igreja. Guilherme, quantas pessoas hoje eu converso, eu vejo que eu falo assim, vamos na igreja. Ah, não, pra que ir na igreja? Eu assisto lá da minha casa. Ah, não, pra que isso? Eu faço assim. Ah, não, pra que aquilo e tal. E esses dias eu pregando na minha casa pra minha filha, porque ela é meu primeiro ministério. É igual você tá fazendo na sua casa. Eu falei assim, filha, ir na igreja é porque ali a gente tá em comunhão com as pessoas, ali a gente tá junto com os irmãos, ali você também vai ter um ministério, você também vai seguir a sua vida, né? Você tá ajudando a obra, e isso pra Deus não tem preço. Então, como que a gente pode entender tudo isso aí que você tá falando? Primeiro, a paternidade é entender que nós somos filhos de um pai muito poderoso e que as bênçãos, elas começam a nos perseguir quando ele vê que a gente se posiciona e se coloca. Eu vejo muito isso lá no seu ministério. Eu vejo que você é você é posicionado e eu vejo que você transmite algo que é uma essência, que é um verdadeiro amor por Cristo, por Deus. Eu vejo isso no seu ministério, eu acompanho vocês. Então, assim, isso para Deus não tem preço. Então, ele abre as portas, ele abençoa você, ele abençoa a sua casa, a sua família, os seus filhos e tudo. E aí, sabe que tem pessoas, às vezes, não vou na igreja, não vou fazer isso, não vou aquilo. Você tem que se posicionar, você tem que levar seus filhos, né? Trazer, que a gente tava falando sobre o exemplo. O exemplo na nossa casa, Guilherme. Eu falei isso no podcast passado. A minha filha já me pegou chorando de joelhos. Deixa eu te falar, não preciso falar nada pra ela. Ela já entendeu que tem alguém ali que tá orando de joelhos e que tá falando com alguém. Então, peraí, minha mãe fala com aquele Deus, eu vou falar com aquele Deus, porque eu aprendi com a minha mãe, né? Então, por exemplo, minha filha, eu tô lendo a Bíblia com ela. A gente tem um projeto de leitura da Bíblia. Ela tá com 11 anos. Eu falei que a maior honra da minha vida vai ser poder contar um dia a primeira pessoa que leu a Bíblia com ela fui eu. Eu li a Bíblia com ela. Eu apresentei o Senhor pra ela. Então, por que as pessoas hoje, às vezes, estão desistindo de pagar esse preço? Porque daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de quem teve o pai ausente e tem a dificuldade de se conectar com Deus, que aí você vai me ajudar a falar sobre isso aqui. Quem teve a ausência do pai, né, da terra, às vezes tem dificuldade de se conectar com o pai do céu e você precisa quebrar isso na sua vida, porque se você tem o pai mais poderoso, a gente precisa entender isso. Então, assim, olha o poder da paternidade. Uau! E aí, Guilherme? É extraordinário e pra gente dar sequência nesse assunto, você tava falando aí sobre as pessoas que às vezes não instruem o filho a ir pra igreja, não querem ir pra igreja. Não, eu vou assistir aqui de casa. Aí eu vou colocar um áudio aqui da minha filha, porque esse vídeo dela aqui é porque eu gosto de fazer tudo de forma engraçada, porque eu acho que é mais fácil você dar uma cacetada na cabeça de alguém de uma forma engraçada que a pessoa fica pensando, olha esse vídeo aqui. Porque hoje em dia as pessoas estão falando, não vou pro culto, vou assistir o culto do YouTube, na internet, tal coisa. Então, quando você tiver com fome, meu bem, vai lá e assiste Masterchef, tá bom? Adorei. Então, a gente vai instruindo, e eu gosto de instruir de uma forma engraçada. Ela falou assim, então se você tiver com fome, vai lá e assiste o Masterchef. Não precisa... Faz online mesmo, né? E a gente sabe que não funciona desse jeito. É necessário instruir, porque às vezes, quem sabe,
Pode ser que tenha alguém que consiga na vida passar a vida inteira assistindo um culto online e pode ser que tenha um que consiga. Mas às vezes seu filho não consegue e você perde o seu filho por conta disso. Sim. Você perde um familiar, você perde a sua casa por conta disso. Eu acho que não compensa. Eu acho que nós fomos criados para estar em comunidade, porque nem sempre eu vou estar bem. Isso mesmo. Eu estou super bem agora, mas vai ter um dia que eu não vou estar. Sim. E aí, quando eu tô ali na minha comunidade, que eu tô ali naquela igreja, alguém vai olhar pra mim e vai dizer assim, tem alguma coisa diferente acontecendo. Ou o pastor vai sentar e falar assim, meu filho, o que tá acontecendo com você? Que você tá assim meio cabisbaixo, agora ninguém tá vendo pra você. A internet não dá conta de notar que você tá diferente, não. Então, eu acredito que nós precisamos de verdade instruir essa geração sobre a importância de estar na casa do Senhor. E eu tenho até uma brincadeira que eu faço, eu falo assim, olha... Jesus é o noivo. E a Bíblia coloca ele nesse papel inúmeras vezes. A noiva é quem? A noiva é a igreja. Uau. A Bíblia diz que a volta de Cristo vai ser como se fosse o casamento. Nossa. E aí eu falo com toda sinceridade no coração. Só tem uma pessoa capaz de barrar convidado no casamento. A noiva. Eita. A noiva é a única pessoa capaz de barrar alguém como convidado num casamento. Imagina. Ah, não, eu queria levar aquela pessoa. A noiva vai olhar e fala assim, eu não vou com a cara dele, não é pra ele. No nosso casamento não vai, não. Então, o que acontece? Se eu fosse você, eu começava a se apaixonar pela casa do Senhor, pela noiva de Cristo, para que você não seja barrado da festa mais importante que existe aqui nessa terra, né? Que é a volta de Cristo. Jesus está bem pertinho de voltar e eu acredito nisso, né? Eita, eu creio também. E eu até quero aproveitar para deixar um recado aqui para vocês. Presta atenção, porque eu não sei aonde esse vídeo vai chegar, aonde esse podcast vai chegar. Graças a Deus tem crescido muito o Pod da Grace. O Senhor não é sobre mim, não é sobre o Guilherme, é sobre a obra, é sobre o Senhor. Eu sei que hoje eu sou pedagoga, eu acompanho muitas crianças e adolescentes e hoje eu tenho um trabalho também, eu tenho o curso A Mamãe é Top, depois eu vou falar aí mais pro final. A gente já tem hoje, graças a Deus, muitas alunas, muitas mamães transformadas. Eu não imaginava que através de algo ali que Deus me deu, hoje até mudei, hoje ele é com valores e princípios cristãos. Quantas testemunhos eu recebo de mães que estão sendo curadas. Eu nunca imaginei na minha vida que Deus ia me usar dessa forma. Porque eu fui fazer pedagogia, eu fui para a faculdade estudar educação. E de repente o Senhor começa a trazer uns projetos no meu coração e o Senhor tem feito. Então esse curso já mudou o coração de muitas famílias. E o que acontece? O que é o recado que eu quero deixar aí para vocês? Presta atenção. Se você tá aí com seus filhos em casa e se sente desanimada, não tá indo para a igreja, porque se nós estamos falando sobre paternidade, gente, você precisa apresentar o maior pai. Já que a gente abriu falando que ele é o maior pai, você precisa apresentar esse maior pai para o seu filho. No dia que você fizer isso, metade dos seus problemas, até de relacionamento, disciplina, um monte de coisa aí que vocês reclamam às vezes, vai diminuir. Por quê? Porque o Senhor vai entrar e com o Senhor entra o temor, que eu acho, ô Guilherme, o mais importante que você tem que desenvolver na vida do seu filho é o temor por Deus. Eu falei para minha filha, se você carregar esse Deus que eu sirvo por toda a sua vida, minha filha, você vai ser feliz. E felicidade não é a ausência de problema, nem a ausência de você passar um desafio, ou de um dia você tá triste, ou de um dia você ser traído, levar uma rasteira, não. A felicidade é você ter Cristo e você saber que naquela fonte ali você cura muitas coisas, você tem ele ali para conversar. Então, o que acontece? A alegria é saber que tem alguém que tá junto contigo. Sim. Então, olha para você ver. Leva, se você tá aí, não tô indo na igreja, Grace, não tô fazendo, tá aí reclamando, para de reclamar, se arruma bem bonita, independente se você tem o pai ou não, porque nós vamos entrar nos assuntos aqui, vou pedir o Guilherme pra me ajudar a trazer um pouquinho. Gente, não tem nada melhor na face da terra do que você ir pra casa do seu pai. Ué, não tem, a casa do seu pai, então, leva seu filho pra casa do pai dele. Porque o grande problema é esse, a pessoa, se ela não gosta de estar na casa do Senhor, ela não gosta de ir pra casa do pai. Meu Deus. E a igreja é a casa do pai, é onde o Senhor se manifesta de uma forma poderosa com seus filhos ali, instrui, carrega. Eu falo que a igreja é como se fosse o carregador do seu celular. Uau. Você vai lá, se carrega, se enche, e aí durante a semana você gasta a sua bateria na vida de outras pessoas, sendo bênção na vida de outras pessoas. Aquilo que você ouviu no domingo. O pastor falou de que eu devo amar o meu próximo, que eu devo ser solidário, que eu devo doar, que eu devo ajudar, que eu devo fazer isso aqui. Então, durante a semana, eu não tô na igreja. Durante a semana, eu tô na vida real. E na vida real, eu tô aplicando aquilo que eu aprendi na igreja na casa do meu pai. Nossa, poderoso demais. Então, a pior coisa que existe para um pai é quando você fala uma coisa para ele aqui na casa
E o filho é desobediente fora. E tem muito filho que tá me acompanhando aqui que você é bem desobediente. Você pode ter uns 50 anos de idade me ouvindo isso aqui e ser um filho desobediente. Sim, isso mesmo. E aí leva a palavra, né, gente? Hoje eu coloquei minha Bíblia aqui. As pessoas hoje, Guilherme, estão procurando curso de educação de filho, curso não sei o que, tal. Ah, maravilhoso, aprende. Meu curso mesmo é um projeto que Deus colocou no meu coração. No entanto, agora eu tô regravando todinho com valores e princípios que são pra trazer Bíblia lá dentro. Por quê? Porque tá aqui, gente. Se você ensinar a verdade pro seu filho, isso é paternidade. Então, se você prega a palavra, lê a palavra, aqui você ensina valores, princípios, amor, amar o próximo, tudo isso. Então, você quer ter um filho com caráter? Ensina a palavra em primeiro lugar. Agora, vamos entrar aqui pra parte coloca aquele videozinho aí, produção. Quando um filho não tem o pai. Eu tenho 2 filhas. Essa menina não tinha mais o pai. Então, E aí, eu vou dizer eu faço isso muito nas escolas. Para as minhas filhas. Você é uma princesa maravilhosa. Eu falei pra ela que só ia dizer o que eu falo pras minhas Você é uma filhas. princesa No outro vídeo eu maravilhosa. provei que eu falo. Papai te ama demais. Papai te ama. Eu não falei muita coisa. Preciosa. Olha aqui para mim, nos meus olhos. Sabe que você é maravilhosa, de que Deus tem algo extraordinário para fazer sobre a sua vida. E hoje esse abraço vai ser um abraço de pai, como eu te amo. Olha para mim, eu só queria dizer o quanto eu te amo, o quanto você é preciosa. Meu amor. Legal, né? Que lindo. E só alguém que tá cheio do Espírito Santo que é capaz de enxergar o outro dessa forma que você enxergou ela, muito forte. E esses meninos que não têm o pai. Ou talvez até tenham o pai dentro da casa, mas o pai tá ausente, não sabe dar o afeto, o amor. Eu acho que a pior de toda a situação é os órfãos de pai vivo, né? É. Então eu acho que isso aí é a pior qualidade de pai que já existiu na face da Terra. É o pai estar vivo e ele abandonar um filho, ele não dar a atenção que o filho precisa. A gente que é pai e você é mãe, a gente sabe o quanto é difícil paternidade e maternidade. Quanto a minha esposa postou ela fez uma publicação ontem dizendo que a paternidade e a maternidade não é recíproca. Ela é uma doação. Você doa algo e você não espera nada em troca. Sim. Porque se você esperar algo em troca, você se frustra. E foi essa a publicação dela. Então, tipo assim, quem sabe você ama o seu filho e às vezes você fica esperando que ele te retribua esse amor e às vezes não vai ter. E principalmente diante de algumas fases. Você tá com uma filha de 11 anos, que ela tá a um passo da adolescência, que aos 12 anos oficialmente se entra na adolescência. Eu já tenho um de 12 anos, o meu acabou de entrar na adolescência, e eu converso com ele o tempo inteiro. Eu falo assim, meu filho, olha, principalmente com esse que é adolescente, eu converso com ele, eu falo assim, olha, eu vou te dizer pra você quais são as características de um adolescente idiota. Pra que quando você começar, eu avisei pra ele antes, pra que quando você começar a ficar, eu vou dizer assim, lembra que eu te falei? Lembra que eu te avisei? Lembra que eu te falei sobre essas situações, sobre tantas coisas? E quando você olha qualquer tipo de publicação que diz sobre a adolescência, o adolescente acha que ele sabe de tudo e que o pai não sabe de mais nada. Então é uma fase que girou, os meus amigos sabem de tudo, todas as coisas. E aí eu tento instruir os meus filhos dessa situação, porque lá em casa eu tenho uma de 1 ano, eu tenho uma bebê, que até 2 anos eles consideram uma pessoa, um ser humano bebê. E aí depois eles se tornam criança. Aí nós temos ali mais 3 crianças. E eu tenho um adolescente. Então a gente tem todas as fases ali. Então você saber... Um laboratório lá na sua casa. Você saber administrar. E uma vez o Cláudio Duarte foi ministrar na nossa igreja e ele ministrou uma coisa muito importante, que aquilo lá ficou gravado no meu coração. É uma coisa muito boba, muito simples, mas que mudou o meu pensamento. Ele disse assim, olha, os seus filhos não são iguais. Não os trate iguais. Se você tratar os seus filhos igual, alguns serão extremamente amados com a forma que você trata e outros serão extremamente revoltados porque aquela forma não valia para aquele tipo de pessoa. Sentir rejeição, né? Então, eu vi uma vez um amigo meu que ministra, ele disse algo muito especial sobre criação de filhos. Ele falou assim, olha, antigamente se um pai tinha 4, 5 filhos, ele teria um filho, basicamente, se ele tinha mais de 3 filhos, ele teria um filho que teve muito sucesso na vida. Ele teve um filho paçoca, que foi tipo aquele filho assim, que não é nada, tipo assim, ficou ali, viveu a vida. E teve um que deu muito ruim na vida. Que foi pras drogas, foi pra bebida, que foi pra bagunça, aquele monte de coisa. Teve um que deu muito certo, e aí
o discurso que ele dizia, que era um discurso legal e bonito, era esse discurso do pai. Todos foram criados iguais, gente. A mesma educação, por que virou isso aí? A gente não entende. Às vezes o pai não entendia, porque ele falava assim, ele comeu na mesma mesa, teve a mesma educação, tal, e aí vai falando, falou assim. E aí esse amigo meu que ministrava sobre esse tipo de assunto, ele disse assim, o problema tá aí. Você deu a mesma educação para 3 pessoas diferentes. Nossa, uau. E às vezes, você que tem vários filhos em casa, isso foi uma grande chave para mim. E precisa ser para você. Se você tem 2 filhos na sua casa, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, eu preciso te lembrar, eles não são iguais. Eles não têm o mesmo temperamento, eles não têm a mesma forma de agir. Às vezes você vai ter um muito criativo e você vai ter um que é mais na dele. Você vai ter um muito agitado e você vai ter um que é mais parado. Como que você educa esses filhos iguais? Não tem como você educar eles de forma igual. Então, para aquele filho que é palavra de afirmação, você precisa compreender a linguagem dos seus filhos. Por isso, quando você lê o livro As Linguagens do Amor, que ele, no início, ele foi lançado para casais, depois eles lançaram as 5 linguagens do amor dos filhos. Sim, tem uma aula sobre isso no Mamãe é Top. E aí você precisa compreender qual que é a linguagem do seu filho, porque, por exemplo, eu tenho um filho meu que ele é tempo de qualidade. Então, o que acontece? Quando eu vou na aula com ele, na aula de futebol, um negócio, para ele tem muito mais efeito do que quando, para aquele que é presente, eu tô lá no dia do futebol dele, que às vezes ele nem quer que você estivesse lá. Aí, não, pai, deixa eu ir com meu amigo. Então, assim, ele iria com o amigo dele, voltaria e estaria feliz. Tudo bem. Então, o que acontece? Por isso que ser pai, você precisa compreender esses detalhes. Sim. E aí eu vou compreendendo ali que cada um dos meus filhos é de um jeito, cada um dos meus filhos é de uma forma, eu vou tentando instruir, eu vou olhando as qualidades deles, não tem como eu olhar para um filho meu que é tímido e esperar que ele seja um grande palestrante, um grande pregador. Às vezes ele vai ser, quem sabe, um grande mestre na palavra, um grande professor, e a gente precisa saber administrar esse tipo de coisa. E agora com os 5 filhos, eu vejo isso na prática. Eu estou ainda no processo de treinamento deles, mas eu vejo o quanto saber isso foi uma coisa que clareou minha mente de uma forma incrível. Mas é porque os detalhes que você encontrou, que essa sabedoria que você tem, né? A sabedoria que vem de Deus, é o conhecimento também, igual você pegar um livro, igual, por exemplo, sabe o que eu percebi? A falta de conhecimento e a falta de sabedoria, porque, primeiro, Guilherme, eu foquei no conhecimento. A mãe precisa ter conhecimento, ela precisa saber de parentalidade, tem tudo isso no curso da Mamãe Top, de linguagens do amor. Peguei o básico que eu achei no pacote ali, que a mãe precisava saber, e até então eu orava, Deus me mostrava esse e tal. Depois eu parei pra pensar, falei, peraí, falta sabedoria também, Deus, então vamos regravar tudo de novo agora com o conhecimento e a sabedoria. Que é o que você tem, a sabedoria, essa sua sabedoria, esse seu conhecimento, faz você perceber esses mínimos detalhes. E deixa eu te falar uma coisa, esses detalhes da linguagem de amor, de um toque, uma coisa ou outra, esse detalhe é o que faz você ser abençoado no bom relacionamento com seus filhos. Porque o que você falou, que a Mariel postou, falou sobre... da gente não esperar nada em troca. Por exemplo, eu, Grace, hoje, graças a Deus, eu tenho esse coração, esse conhecimento, essa sabedoria. Eu não espero nada em troca. Eu dou mesmo, e por muito amor, porque não existe nada melhor que um ser humano se sentir amado para ele bem para a vida dele, né? Ele ter recebido amor dentro da casa dele. Então, por exemplo, eu não espero nada em troca da minha filha. Ah, filha, eu só vou te dar isso porque você não sei o quê. Ah, só vou fazer... Não, você não vai ganhar presente de Natal porque aquilo... Deus não é assim não, gente. Deus, ele tem o prazer de nos abençoar. Então, a gente corrige, né? Igual a minha filha tem correção, tem disciplina, mas não é nada de agressividade, porque eu falei no último podcast, a maior pérola que Deus me deu, eu vou ser usada para ferir? Essa não é a vontade de Deus. Eu fico pensando assim, Guilherme, Deus olhando lá do céu e vendo as coisas que nós estamos fazendo, às vezes, na nossa casa, né? Deus olhando aí para você o que você tá fazendo. Então, assim, o que você falou agora são detalhes que quebra ciclos, quebra padrões, quebra maldições, porque uma coisa que eu quero até falar aqui, a cultura do mundo mesmo é tipo assim, adolescente é rebelde mesmo, sai pra lá, eu não quero adolescente rebelde na minha casa, eu quero uma filha, uma criança que ela pode sim ter os desafios, mas eu vou saber conversar, ela vai ter o prazer de falar, mãe, tudo bem, igual assim, hoje ela tá com 11 anos, eu tomo um café com ela, eu leio um livro com ela,
E eu penso, no futuro, acho que ela vai ligar. Mãe, vamos tomar aquele nosso café? Sabe por quê, Guilherme? Porque as memórias afetivas eram positivas, eram memórias boas. Não era tipo assim, não, você não lê, você não faz isso, você não faz aquilo, só vou te dar assim, isso e tal, tal, tal. Não era aquela pressão psicológica, sabe? Que prejudica muito o afeto. Então, muito poderoso o que você falou. E é isso para as pessoas que estão nos acompanhando, são as riquezas dos pequenos detalhes. A minha filha já é presente. Então, por exemplo, ontem eu saí, fui na rua, aí eu vi um conjuntinho, uma roupa, e ela tá precisando. Falei, nossa, 11 anos, você comprar sem o filho, é complicado, né? E eu respeito, eu gosto de levar, gosto que ela se sinta bem, que ela escolha, ensino valores e princípios de vestir, de nada de moça na barriga, aquela coisa toda. E aí eu falei, vou tentar. Falei, filha, eu vou te mandar as fotos aqui agora, vê se você gosta de alguma. Aí teve um rosinho que ela falou, mãe, esse aí pela foto eu gostei. Eu falei, então a mamãe vai levar. Aí liguei pra ela, falei assim, a mamãe tá levando, você experimenta qualquer coisa, tal, a gente vê. Ela, tá bom. Aí ela, no final da ligação, ela falou assim, mamãe, obrigada, eu te amo. Ela falou desse jeito. Porque aquele conjunto, o meu parar para tentar comprar algo, mesmo ela não estando comigo, o que ela sentiu? Amada. Então, esse é um detalhe tão poderoso. E como que as pessoas podem fazer mais isso em casa? Conhecendo os filhos. Acho que é a coisa mais fácil. Sem se desesperar, né? Não se desespere, Você precisa gente. conhecer os seus filhos. Mas como é que eu conheço meus filhos? Aí, se você não conhecer o filho, aí você pode... Tem que se dedicar, né? Você pode caçar outro jeito de viver essa vida sua, porque tá ruim a coisa. Porque quanto mais você convive com a pessoa, mais você sabe. Sim. Então, por exemplo, o Felipe, que é o meu filho mais velho, ele é extremamente carinhoso, ele é muito ético e ele é muito, tipo assim, você deu uma coisa de presente pra ele, ele vai, pai, muito obrigado. A Maria Luísa, nunca que ela vai falar obrigado na face da terra. Maria Luísa, você traz as coisas pra ela, ela não tá nem aí. Tipo assim... É uma sanguínea, ela? E tal, ela tá aqui de boa e tal. Não tem muito disso. Então, assim, quando você vai conhecendo os seus filhos, você vai sabendo. Quando eu chego num lugar, eu falo assim, olha, se eu levar pra Maria Luísa esse presente aqui, ela não vai fazer tanta diferença. Ela vai gostar mais disso aqui, ela vai gostar de vir comigo na viagem. Ela gosta disso aqui. Fala, Malu, vamos ali tomar um açaí? Aí ela gosta. Agora o Felipe, ele já gosta que você lembrou dele num lugar que ele tem o mesmo perfil da Mariel também, que Palavra de afirmação? Não. Palavra de afirmação sou eu. Você, O dela é tipo assim, que você lembrou. Você o presente não tem nada a ver, mas... Olha, é o ato assim, de gente, serviço. é o ato de serviço dentro do que você está fazendo. Então eu acho que cada um de nós temos um pouquinho de cada um. Mas quando você sabe fazer isso da forma certa, eu acho que é a melhor coisa. Mas uma coisa que eu queria compartilhar, olha que sensacional. O que falta hoje para nossa geração é instrução. Instrução. Todo mundo fica extremamente assustado com os meus filhos. Nossa. Porque os meus filhos, eles são instruídos. Uau, forte. Eles têm instrução. Sim. O povo diz assim, nossa, mas seus meninos falam tão bem. Não é que eles falam bem, eles falam muito ruim. Mas é porque eu instruo eles. Eu treino eles. Eu preparo eles. Por que os seus filhos às vezes falam ruim? Porque você não treina eles. Por que seu filho às vezes é medroso? Porque você não treina eles a tirar eles do medo. Sim. Os meus filhos não, a gente vai, bora. Tem um vídeo da Maria Luísa, esse vídeo depois vocês precisam assistir, que é o vídeo dela indo pela primeira vez na montanha-russa. Esse vídeo da Maria Luísa indo pela primeira vez na montanha-russa, ele viralizou no Beto Carreiro, ele tem quase 10 milhões de visualizações. Meu Deus. Eu falo, Maria Luísa na montanha-russa, ela, eu sei não, eu tô com medo, aquele monte de coisa. Eu falei, você vai, bora comigo. Você só vai poder dizer que você não quer ir mais depois que você for. Nossa. Aí você experimentou, viveu e falou, não gostei. Então, eu sou desse tipo de pessoa. Eu também. Então, você vai lá. Eu só não faço isso com comida, porque tem coisa que, como eu sou paladar infantil, eu não como qualquer coisa. Mas assim, por exemplo, começando criança. Aí eu levei ela na montanha-russa, ela subiu na montanha-russa. A hora que a montanha-russa começa a subir, ela... Ai, pai, eu quero sair daqui, meu Deus do céu. E começa a desesperar. Ela começa a desesperar. A hora que a montanha-russa começa a descer, ela começa a gritar desesperada. Não! E aí, tipo assim, a hora que o vento começa a bater na cara dela, ela começa a rir. E o show do vídeo é isso, porque ela começa, tipo assim... Ai, que maravilha! Ela tá curtindo e ela rindo aqui. E a montanha-russa vai pra lá, e vai pra cá, e vai pra lá. Aí a hora que a montanha-russa faz assim, ó... Aí ela olha e fala... Acabou? Ah, não. E aí, tipo assim, aí esse anão dela pegou, porque, tipo assim, porque ela tava morrendo de medo, ela curtiu a experiência. Agora a Maria Luísa, ela fala assim, pai, vamos naquela mais louca. A Maria Luísa quer ir nas loucuras. A Maria Luísa foi comigo no elevador do Beto Carreiro de 100 metros. 9 anos de idade. Tá, queda livre. O de 12 não vai. Meu Deus. Então,
eu treino eles Sim. a não ter medo. Eu Sim. treino eles a falar. Sim. Eu treino eles aí. Aí, por exemplo, a Bíblia diz assim, ó, ensina o seu filho no caminho. No caminho. Uhum. No No caminho. Não é o caminho, é no. No Você tá caminho, falando todos no os Caminho, dias. você tá falando no caminho é porque você tá nele junto. Aham. Essa é a parte show. Se a Bíblia diz, ensina o seu filho no caminho. caminho. Se tá no caminho, ele tá junto contigo. Uau. Até o dia que ele vai andar naquele caminho sozinho, mas ele aprendeu assim, meu pai tava aqui do meu lado quando a gente andou. Se ele chegar um dia a se desviar, ele vai lembrar do que ele foi ensinado no caminho. Aí a minha pergunta é, o que você já ensinou pra ele no caminho? Nossa, meu Deus do céu. Porque vai chegar uma idade que seu filho pode ser que ele se desvie. Eu oro pra que isso não aconteça. Eu também. Mas pode ser que ele se desvie. O E que aí? que ele vai lembrar? O que que ele aprendeu no caminho? Meu Deus. Porque se ele não aprendeu nada, ele vai permanecer lá como se tivesse a coisa que lá é o lugar certo. Ou que não, eu não sei pra onde eu vou. Eu não aprendi pra onde eu saio. Sim. Aonde eu saio desse caminho errado que eu tô? Por quê? Porque ele vai procurar na memória dele o que ele aprendeu no caminho com o pai ou com a mãe e não encontrou nada. Meu Porque o pai, enquanto era pra ser pai, não ensinou nada, não instruiu nada, não direcionou nada, não guiou nada. O que eu tava procurando aqui no chat GPT, que foi uma pesquisa que eu vi esses dias Aham, atrás, aham. as pesquisas dizem que do 1 aos 6 anos de idade, o filho e a filha da mãe, ele precisa de muito carinho, de amor, de afeto, de atenção, de olhar, de cuidado, pega no colo. Dos 7 anos até os 11, 12 anos de idade, ele é do pai. Ele precisa de direcionamento. Uau. É por aqui que você vai. É isso aqui que você vai fazer. É isso aqui e tal, tal. Dos 12 ou dos 13 pra frente, ele é dos amigos. Ele já não é mais do pai e ele não é mais da mãe. Ele é dos amigos. Então ele precisa de bons amigos. Se ele errar nas amizades, ele coloca em jogo tudo que ele aprendeu com o pai e com a mãe dentro da primeira infância dele. Então, que você seja uma ótima mãe e um ótimo pai. Sim. Quer dizer, você que é mãe, seja uma ótima mãe até os 6 anos, demonstrando carinho, afeto. Pai, dos 7 anos até os 12 anos, guie o seu filho, instrua ele, dê direcionamento e depois tente conduzir o seu filho a ter boas amizades. Nossa. Porque as amizades dele vai determinar aonde ele vai estar, o que ele vai viver, se ele vai ficar pausado durante um grande período de tempo com questionamentos e loucuras. Sim, Então, aham. se você coloca o seu filho para ter amigos, por isso que você precisa levar o seu filho para a igreja. aham. Porque se você não leva o seu filho para a igreja, ele vai fazer amizade na escola. E quem sabe a amizade da escola não é tão boa. Então, por isso que você que é pastor que tá me ouvindo, eu vou te dar um direcionamento. Você que é líder de adolescente e líder de jovens. O seu culto não pode começar na hora que o culto começa e terminar na hora que o culto termina e o pai pegar o filho e ir embora para casa. Porque ele precisa construir relacionamento na igreja. Se ele não constrói relacionamento na igreja, ele vai construir relacionamento na escola, ele vai construir relacionamento na rua de casa, ele vai construir em outro lugar. Então, quando você levar o seu filho para a igreja, fica 1 hora a mais na igreja. Janta na igreja, deixa seu filho brincar, conversar com os amigos, conversar potoca na igreja ali, Sim. Conversar. Socializar. lá. Socializar na igreja, porque se ele não fizer isso na igreja, ele vai fazer fora dela, e aí é onde acontece o mau risco e o perigo de todas as coisas. Nossa, e é tão forte isso aí que você tá falando sobre as influências e algo aqui também que me veio aqui na memória que você falando aí é o tempo. Guilherme, deixa eu te falar uma coisa, é um problema essa geração, a sociedade, o mundo que nós estamos vivendo, a ausência dos pais hoje, dentro de alguns estudos que eu venho fazendo, essa é a geração onde os pais são mais ausentes, o pai Mais. sai 8 horas da manhã ali para trabalhar, é empresário, volta no final do dia, ou talvez aquela pessoa que precisa cumprir o horário. Eu falo muito para as mamães, não precisa ficar triste quando eu falo isso, mas, gente, eu preciso falar porque é uma dor, é uma realidade. Se você trabalha o dia todo, gasta então o fim de semana, porque você trabalha o dia todo no meio da semana, no fim de semana você não gasta tempo com seu filho, aí você vai fazer uma coisa, vai fazer outra, vai não sei o quê, e não gasta tempo. Aí depois, Guilherme, vem esses papais e essas mamães chorando, desesperados, que eu recebo muitos no consultório, pedindo ajuda para tentar se relacionar com o filho, só que não construiu essa base que você tá gastando tempo e que eu tô gastando meu tempo, não é nem gastando tempo, nós nem estamos gastando tempo, gente, nós estamos investindo no bem mais precioso, no maior presente que Deus me deu. Eu preciso amar a maternidade, o Guilherme precisa amar a paternidade para ele contar
tudo isso que ele tá contando das crianças, dos filhos, ele precisa amar muito a paternidade pra ele fazer isso aqui. Porque tem gente que não tá com paciência pra isso, porque o mundo hoje tá muito acelerado, é muita coisa, então não tem paciência. Deixa eu te falar, eu trabalho muito, corro, tô com muito projeto andando, mas pra mim a prioridade é a minha filha. É ter um tempo de ler com ela. E uma coisa que você falou aí, eu tô lendo um livro com ela não queria ler esse livro. Chama o Campo de Batalha na Mente, só que ele é pra criança. Uhum. E tem ele pra adulto e tal, tem ele pra adolescente, tem ele pra idade dela. E aí, desde bem nova, eu leio vários livros com ela. Eu sento com ela, já fui pra cafeteria, a gente vai, senta ali, vai ler e tal. E eu falei, vou formar uma leitora na minha casa, mas é ensinando ela a ler, né? Mandando ela ler o livro, não que ela só fica no celular. Você só fica no celular, não. Eu falo, vem cá, deixa eu te ensinar o que é o prazer da leitura, né? E aí, eu tô lendo esse livro com ela e ela não queria, porque agora ela tá indo pra essa fase dos 12, né, e tal. Ela não queria, ela falou assim, não, esse livro é chato, que não sei o quê, essa fasezinha e tal. E eu falei, Deus me deu mais sabedoria do que isso que ela tá falando, que isso aqui é chato, eu vou conquistar ela. Eu falei, minha filha, vem cá, senta aqui comigo, vem cá. Senta aqui. Aí ela sentou lá na mesa lá. Falei, tá bom que você tá achando essa leitura um pouco chata e tal, mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Vamos ler pra gente conhecer. Se de tudo você não gostar, tudo bem. Mas vamos ler, sabe por quê? Você pode escolher outros que você gosta também, eu vou te ajudar, você pode escolher qual que você quer, a gente vai na livraria, eu vou com ela, até comprei uns que ela me pediu e tal. E aí falei pra ela assim... mas a gente vai ler esse aqui, porque sabe por quê? Não é nem que é chato. É que eu achei tão interessante, pra sua idade, isso aqui vai quebrar muitas questões, vai te ajudar, até pra você ajudar seus amigos, que lá no livro fala sobre fofoca, um monte de valores e princípios bem interessantes, sabe? Aí o que aconteceu? Li o primeiro, ela meio assim. Eu falei, não, como você tá meio assim, eu leio esse capítulo pra você. Eu li todo de um capítulo com ela, ela sentou, depois no final nós oramos, aí quebrou aquela resistência. Quando foi no segundo capítulo, eu falei, ela gosta de açaí. Falei, deixa eu te falar, vou comprar aquele açaí que você gosta, você quer Nutella, e brincando. Vou comprar aquele açaí, nós vamos sentar ali, hoje nós vamos ler o outro capítulo tomando um açaí. Ela já sorriu e tal, vamos mãe, vamos. Aí pediu açaí, chegou, a gente sentou com açaí, começamos a ler. Aí eu fui fazendo aquela leitura ficar mais prazerosa. Nisso eu introduzi ela naquela leitura. Agora, Guilherme, isso aqui é o que você tá falando aí, de você levar a sua filha pra descer lá na montanha-russa, de você ter um tempo de conversar, de você lembrar, de você comprar um presente, de você ministrar, de você deixar ele brincar na igreja, de você ter o quê? Paciência. As pessoas querem ter filhos saudáveis em casa, quer ter filhos com inteligência emocional, que é uma verdade que eu prego muito aqui, mas a pessoa não quer gastar o tempo de dedicação de levar na igreja. Quantos domingos eu acordo, a minha filha já teve um domingo que ela falou assim, não mãe, não queria ir não sei o quê. Eu fiz uma cosquinha no pé dela e falei assim, vamos sim, vai ser bom e tal. Eu tive paciência de acordar sem ser gritando, vai sim, porque aqui é obrigada aí, não, que obrigado, que fiz uma cosquinha, falei, escova o dente, quer ir de pijama pra igreja? Brinquei, né? Pode ir de pijama se você quiser, se não quiser trocar de... Brinquei, levei ele na esportiva, ali na brincadeira, mas por quê? Eu não tô brincando, eu tô fazendo um trabalho sério, mas é sabedoria. Então, o pai e a mãe quer ter o filho abençoado, quer ter um filho cheio de valores e princípios, quer ter um filho equilibrado emocionalmente, mas peraí, que preço que você tá pagando pra você receber essa recompensa? Então, assim, isso aqui é um preço que você paga pela paternidade e pela maternidade. Eu faço muito o que você tem feito e escuto muito o que você acabou de falar de muitas pessoas. Eu já passei por um divórcio, comecei a contar minha história no outro podcast e uma pessoa virou pra mim e falou assim, engraçado, né? Crianças que passam por isso e por divórcio, elas são rebeldes, é assim, assim. E a sua filha é tão interessante, de todos os meninos que a gente convive nos nossos grupos, que são casais, amigos, né? Amigos, pais de escola, ela é uma das que mais conversa bem, que mais se comporta, ela é a menos ansiosa, ela é a mais tranquila. Eu falei, mas isso é um trabalho de formiguinha que eu tô construindo. Olha o que Deus falou comigo aqui agora, eu nunca ouvi isso na face da terra e eu tô falando aqui agora. Filho top é pré-pago. Vixe. Você investe antes pra desfrutar. E filho canseiro é pós-pago. Você não investe agora, mas depois a conta vem. Nossa, forte. Depois a conta vem e vem cara. E aí o pai chora. E vem cara. Então eu prefiro um filho pré-pago. Eu também. Que eu invisto agora, que eu coloco o meu tempo agora, que eu gasto meu tempo agora, para eu colher um filho de uma forma extraordinária, para eu poder desfrutar desse filho. Até uma vez, acho que foi meu pai que falou isso. Falou assim, olha, meu filho, se você não cuidar do seu filho agora, você não... como é que é? Ele falou assim, olha, se você não cuidar do seu filho agora, ou se você não amar o seu filho agora, não lembro como é que foi que ele falou, quando ele crescer, que você tiver avô, você vai ter que educar ele lá na frente. Nossa.
Você vai ter que educar ele lá na frente. Aí é muito melhor você educar ele agora e desfrutar quando você for avô, Uau. do que você fazer o contrário. Então, essa geração hoje, ela precisa de educação. Precisa. Ela precisa de um norte, de um guia. O que tem faltado? Tem faltado a família em casa. Nossa. Por isso que o diabo gasta tanta força com família, com destruir o propósito da família. É nítido, você olha na cara dos planos esquerdistas, dos planos malignos, dos planos que são voltados contra a família. Você destrói uma família, você destrói tudo. Você destrói a base de todas as coisas. E aí vê um filho que não presta, vê um casamento que não presta. Por quê? Porque a família tá toda desconcertada e aí a sociedade vai por água abaixo. Mamães, eu, Grace, quero deixar um recadinho aqui pra vocês. Eu sei que você fica aí preocupada com a educação do seu filho. E se você quer educar o seu filho com valores e princípios cristãos, hoje eu quero deixar uma super dica aqui pra você, que é a Turma da Capimara. É isso mesmo, é um projeto de desenho infantil que ensina valores e princípios. Se eu fosse você, corre aqui ó, na descrição do vídeo. Clica no link, segue lá o Instagram da Turma da Capimara e também se inscreve no canal deles. Vou deixar o link do vídeo deles no canal. Vocês vão clicar, seguir, se inscrever. Gente, pensa em um projeto extraordinário que nasceu no coração de Deus. Se você tem filhos aí na primeira infância, filhos também na pré-adolescência, você como família, vocês podem assistir juntos. São episódios que ensinam valores e princípios, ensina sobre as emoções, ensina sobre saúde, ensina sobre cuidados. Então já clica, vai lá seguir a Turma da Capimara e educar seu filho com valores e princípios cristãos. Para de deixar seu filho assistindo porcaria aí na internet. Coloque ele para assistir conteúdos que vale a pena assistir. Então fica essa dica para você, já clica e vai lá seguir a Turma da Capimara. Que você poderia falar? Vamos pensar hoje em quem não tem o pai, né? Ou talvez uma mulher que está numa maternidade solo, ou uma mulher que passou pelo divórcio e talvez ela se sente insegura ou se sente perdida na educação do filho. O que você acredita? Vamos por parte, porque senão eu vou esquecer e eu tenho TDAH. Primeira coisa, o que não tem pai. O que não tem pai. Deus se apresenta como pai. Sim. E aonde eu sou instruído por ele? Daqui. A Bíblia. Aqui. Aqui. A instrução do melhor pai que já existiu na história tá toda aqui, ó. Nossa. Então, eu quero saber o que o meu pai do céu fala ao meu respeito. Porque o seu pai da terra, se ele for cristão, ele precisa se parecer com o pai aqui, ó. Uhum. Então, o que acontece? Se eu não tiver a instrução do meu pai, que eu leia a palavra. Que eu conheça aquilo que Deus diz. Olha, você é escolhida, você é escolhido, você é chamado. Olha, eu falo que essa geração, eles dão ouvido ao que o mundo diz e sempre estão recuando. Se eu ouço o que a palavra de Deus diz ao meu respeito, eu sempre avanço. Uau. Porque eu vou olhar a Bíblia e dizer assim. Como que eu vou olhar a Bíblia e dizer assim, ó? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como que eu vou ser um fraco, um coitadinho, se eu tô lendo a Bíblia dizer que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Meu Deus. Como que eu vou olhar para a Bíblia e dizer assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai ter coragem de se levantar contra mim? Se Deus é por nós, se Deus trabalha em meu favor, se Deus está agindo em meu favor, se Deus é meu pai, Uau. se eu tenho Deus como pai, eu tenho um Deus que age em meu favor. Que trabalhe em meu favor. Então, por isso que você que não tem pai, você que não tem uma família estruturada, se volte ao máximo para a palavra. Por quê? Uau. Por quê? Por quê? Porque daqui 15 anos, você vai ser pai. Uau. Isso. E se você não tiver aprendido aqui, você vai ser tão ruim quanto o seu pai foi. Nossa. Ou você vai ser tão falho quanto o pai que você não teve. Nossa. E aí você vai repetir, eu vou usar essa palavra, a desgraça que aconteceu na sua vida, que você sabe que foi uma desgraça. Sim. Não ter o seu pai. E aí você vai repetir isso na vida do seu filho. Uhum. Então, se você não decidir quebrar essa barreira, você está levando essa maldição que vem da geração passada para a sua próxima geração. E aí, quem sabe, pode ser pior, porque quem sabe você foi você sofreu porque você não teve um pai, porque às vezes o seu pai morreu. Uhum. Mas aí o seu filho vai sofrer
pela falta de um pai que tá vivo, que é você. Meu Deus. Então esse é o grande problema dessa geração. Se eu não me volto para a palavra, eu trago os erros que vieram das gerações passadas e eu despejo tudo na próxima geração. Porque eu não vou conseguir quebrar essa barreira. Eu não vou conseguir ser alguém que quebra esse caos maligno que veio de gerações e gerações e que alguém precisa tomar um posicionamento. Uau. Uma decisão que muda a história. E aí nós vamos para o próximo. Qual que era o segundo? O primeiro foi a pessoa que não tem pai. O segundo... Vamos pensar então hoje uma mãe que tá vivendo uma maternidade solo. O que eu percebo nas mamães aqui? Vamos deixar um recadinho para elas que tem muita mamãe por aqui e elas têm me pedido muito para falar sobre paternidade e muitas. Nós vamos gravar uma série sobre o Já que ela divórcio. não tomou água dela, eu vou tomar. Toma minha água aí. Ela nem foi na água dela, eu tô indo. Eu já tomei o meu Gente, eu dia. não posso tomar essa água não, porque senão depois eu tenho que sair correndo aqui pra ir no banheiro. Oh, meu Deus. Ó, vamos lá, tô segurando aqui pra não tomar água. É o seguinte... tem uma dor hoje, né? Infelizmente, Guilherme, infelizmente o Senhor tem me levantado para falar muito sobre isso. Eu sei que é só o começo. E infelizmente nós estamos vivendo hoje o tempo onde a família tem se perdido valor. Nós estamos vivendo hoje o mundo do divórcio. Depois da pandemia, até eu admiro muito o ministério do pastor Mac, porque ele fala muito sobre o recomeço. E todos nós merecemos recomeçar em qualquer área da nossa vida. E quando nós temos um Deus, nós enxergamos isso, né? Então, assim, hoje nós temos aí muitas mulheres, né? Muitas mães. Talvez uma foi abandonada. Olha pra você ver, eu tenho uma seguidora que ela ficou grávida, só ficou grávida de uma relação e ela não... E o homem abandonou ela, não quis assumir, não quis casar e tal, e ela teve esse filho. E ela rejeitava essa maternidade mais que tudo. E aí, o que ela fez? Ela odiava a maternidade. Ela conheceu o meu trabalho, meu projeto, e através dos meus vídeos e tudo, ela começou a se despertar pra falar, por que ela fala tanto? Parece que é tão bom e tal. E ela veio, se tornou aluna do meu curso, foi transformada, e esses dias eu tive um atendimento com ela começou a chorar, ela falou assim, eu só amo a maternidade graças a ter te conhecido a você, Grace. Ela falou assim, hoje eu amo a maternidade. Eu falei, não, é graças ao meu trabalho, eu entendo, mas é Deus que realmente alcançou seu coração, ele tinha algo a fazer na sua vida, eu creio nisso. Então, hoje ela ama a maternidade, o filho dela faz acompanhamento comigo, hoje é tudo diferente, sabe? Enfim, essa mulher, ela fala pra mim que essas dores que ela passou, essa frustração que ela teve, fez ela ter essa dificuldade da maternidade. Gerou um bloqueio. Gerou um bloqueio. E graças a Deus, ela buscou ajuda. Então, tem outras mulheres que às vezes foi abandonada, às vezes sofreu um relacionamento abusivo, às vezes está no divórcio. E o que ela sente? Ela sente assim, ó, eu não tenho o pai do meu filho aqui, o que vai ser do meu filho? O que você diria para essa mulher? O que essa mulher pode fazer para ela ajudar, não deixar esse filho dela nesse vitimismo, que é um pouco nós já respondemos, né? Você vai trazer, mas não deixar esse filho no vitimismo. E como que essa mulher pode gerenciar para ser a mãe, né? Que vai apresentar então esse Deus, a mãe que vai fazer essa diferença? Como que o que ela pode fazer? Acho que foi algo que a Maria ouviu um dia e depois quando ela voltar aqui, ela estiver ministrando, ela fala muito bem sobre isso. A linha dela é o que ela ama falar, é o que ela ama compartilhar. Mas o que ela foi instruída no erro dela, que muitas mães solos que aí estão passando por isso, é achar que ela precisa ser os dois papéis. Eita. Ela precisa ser o papel da mãe e o do pai. Sim. Não, ela não precisa ser. Você que está nos acompanhando, você não precisa ser. Você precisa ser a melhor mãe de todas, mas você não precisa ser o pai da sua filha ou do seu filho. Eles vão saber que o pai foi em falta, de que o pai não estava presente, porque senão você vai tentar fazer dois papéis e uma mãe não dá conta de fazer o papel do pai e o pai não dá conta de fazer o papel da mãe. Por isso que precisa de dois. Então, existe essa necessidade por isso. Então, você vai tentar fazer e aí você vai fazer mal feito o seu de mãe e não vai dar conta de fazer o de pai. Então, é melhor você ser uma mãe extraordinária no que você faz e os seus filhos saberão de que teve alguém que estava em falta ali que precisaria. Segunda coisa não seja idiota de novo. Não seja burra de novo. Não erre de novo. E aí eu não tô dizendo daquela que foi abandonada, que foi traída, não. Eu tô dizendo daquela que escolheu errado. Porque tem muitas que escolheram errado. Que teve um pai, às vezes uma mãe, e o pai e a mãe olhou e disse assim, esse não é uma pessoa certa. Meu filho, minha filha, não faz isso aqui. Meu filho, minha filha, não entra nesse lugar. Meu filho, minha filha, não é o tipo de pessoa que Deus preparou para você, tal. E para esse tipo de mãe, você precisa ter noção. Você precisa não cair no laço do passarinheiro.
Você precisa. Você não pode ser carente. Ah, sim. Porque se você for carente, você vai errar mais uma vez. Nossa. Então acontece, você precisa, agora que você tem filho, você precisa olhar num contexto todo. Dizer assim, olha, eu não posso colocar aqui alguém dentro de casa aqui que não me ame, que não ame a Deus. Uhum. Primeiro Primeira coisa, esse homem precisa amar a Deus. Segunda coisa, ele precisa te amar. Sim. Terceira coisa, ele precisa amar tudo aquilo que envolve você, que está à sua volta. Família. Então, é uma coisa assim que você precisa ser inteligente. Entendi. Eu preciso ser direto para você, porque às vezes se eu ficar rodeando o toque, você não vai entender. Então, você precisa ser inteligente quem que você vai escolher. Sim. Escolha alguém que é temente a Deus, que ame a Deus, que ame você, que ame a sua casa, que ame a família, que ame você do jeito certo. Uau. E para aquela que foi abandonada, que foi traída, que foi o negócio, você já... Acho que você já aprendeu, né? Você não precisa passar por isso de novo. Você pode ir para oração, você pode ir ali para a busca da Vai para o palavra. jejum, minha irmã. Vai para o jejum que vai dar certo. Aí o que acontece? Você vai fazer a sua carta para Deus e dizer assim, Senhor, eu preciso de um homem temente a Deus, eu preciso de alguém assim, eu preciso de alguém desse jeito e tal. E a hora que você encontrar essa pessoa, dá cheque nas coisas. Não fique cega ao ponto de não ver algumas outras coisas para você não errar de novo. Eu me lembro que o pastor Júnior Rochirola, que é o autor do Café com Deus Pai, ele é um irmãozão, um amigo, mas ele também é um pastor para mim, um que me guiou, me conduziu no início do meu relacionamento com a Mariel. E a gente tava fazendo o curso de casais ali para casar, né? O curso de noivo com ele. E aí ele virou e falou assim, olha, durante todo esse curso, eu vou fazer de tudo para vocês se separarem. Meu Deus. Porque essa é a idade que eu preciso, esse é o tempo que eu preciso fazer de tudo para vocês se separarem. Porque quando vocês casarem, vocês vão fazer de tudo para nunca mais se separarem. Nossa, que lindo. Por quê? Porque o grande problema eu fico cego quando eu tô namorando e aí quando eu caso eu abro o olho. Sendo que você deveria fazer o contrário. Você deveria abrir o olho enquanto você está namorando, ou noivando, ou casando, até o último dia de você casar, mas você tem que estar de olho aberto. E aí o que acontece? E quando você casar, aí você fecha o olho. Uau. Aí você fecha o olho para aquele defeito, para aquela dificuldade, que, mas ele é assim. Você tinha que ter visto isso no namoro. Nossa. Você tinha que ter visto esse tanto de coisa, você tinha que ter sido exigente enquanto você estava namorando. Nossa. Agora você quer. O grande problema dessa geração a gente não é exigente enquanto a gente namora e depois quer casar e quer ser exigente. Mas isso aqui. Claro que eu tô sendo ético, né, gente? Tem coisas que acontecem depois que você casou que são coisas que não fazem sentido você permanecer com aquilo. A pessoa tá me batendo, a pessoa tá me desrespeitando, tá me xingando, um monte de coisa. Não é pra isso que eu tô dizendo que você tem que fechar o olho, né? Eu tô dizendo pra. A toalha em cima da cama. A pasta de dente ali. Igual, por exemplo, eu vi alguém dizer esses dias atrás falando sobre isso. Falou assim, olha, lá em casa, eu sou alguém que normalmente deixa a toalha em cima da cama. E a minha esposa é alguém que deixa a tampa da pasta de dente sempre aberta. Só que lá em casa a gente aprendeu e eu sou o que fecha a tampa da pasta de dente e ela é a que guarda a toalha no lugar certo. Então, tipo assim, no erro dela eu ajudo ela e no erro meu ela me ajuda. Então, às vezes eu deixo o tênis jogado, ela coloca o tênis, mas às vezes ela não abastece o carro quando tá fazendo. E aí eu vou lá e abasteço. Então, cada um faz aquilo que corrige. Isso é o amor incondicional, né? Você ter empatia pelo outro, você ter respeito. E isso aí que você tá falando dos casais, dá pra gente... Eu trago muito esses exemplos pros filhos. Eu brinco muito assim, eu falo assim, gente, seu filho deixou a toalha em cima da cama. Aí a primeira vez, segunda-feira, você foi lá, você deixou a toalha em cima da cama e briga com o menino, vai guardar a toalha. Que tem muita gente, às vezes, que na ignorância, ou na reatividade, ou na falta de Deus, na falta de inteligência emocional, na falta de um monte de coisa, vai brigando com os meninos e não tem aquela paciência. Aí briga com o menino e tal. O menino vai lá com raiva, guarda a toalha. Na segunda-feira o menino deixa a toalha de novo. Você deixou a toalha de novo, mas não é possível, você é burro, não sei o quê, então não vai guardar esse negócio, tal. Aí guarda a toalha. Na quarta-feira de novo. Aí na quinta-feira, de tanto o pai e a mãe falar, o menino pegou a toalha e guardou. A mãe viu que ele guardou, não deu. Filhão, vi hoje, quinta-feira, você guardou a toalha, parabéns, meu filho, não sei o quê. Não fala nada. Fez mais que a obrigação. Tipo assim, é um negócio, Guilherme, que não tem essa troca aí no casal, né? Com o filho, a gente também... Eu vi alguém um dia dizer que, tipo assim,
Se o seu filho deixa muita toalha em cima da cama, pare de colocar ela no box do banheiro, que ele vai lembrar que precisa de uma toalha e tal. E aí ela falou assim, olha, eu corrigi o meu filho desse jeito. Porque toda vez que ele chegava, a toalha já tava no box do banheiro dele. Agora, todas as vezes que ele chega, já não tá lá mais. Então, acontece. Você falou assim, olha, se você colocar a toalha lá de volta, eu volto a colocar ela de volta no box da praia de seca. Então, aí vai aprendendo, você vai aprendendo. Pois é, e por que ficar Educação brigando? positiva. Educação positiva. Não, mas eu falo assim, por que ficar brigando e não se doar? Sabe o que eu falo, Guilherme? Eu falo assim, ó, pra gente partindo aqui mais pro final, eu falo assim que todo relacionamento, pode ser o relacionamento no trabalho, pode ser o relacionamento na igreja, pode ser o relacionamento no casamento, pode ser qualquer relacionamento do patrão com funcionário, na empresa, tudo. Todos os relacionamentos precisam de comunicação, precisa de empatia, precisa de amor incondicional, precisa de uma troca. Ok. Sim. Por que que muitas vezes, com o nosso filho, a gente não entende que também precisa de empatia, que também precisa de amor incondicional, que também precisa de respeito, também que precisa de doação, entendeu? Eu falo muito isso aqui porque, às vezes, a gente não leva esse raciocínio nessa parte da educação dos nossos filhos, entendeu? Mas, enfim, voltando aqui para as mamães, é muito importante, então, essa mulher se posicionar, essa mulher focar na maternidade dela, essa mulher, em primeiro lugar, buscar a Deus, que é o que a gente falou desde o início do programa, buscar a Deus, que eu acredito que quando o filho vê uma mãe, do Café com Deus Pai, ele conta muito que o pai dele era agressivo. Eu já ouvi muitas vezes o testemunho dele, eu acho muito legal, e ele conta que a mãe dele tinha muita sabedoria de não falar mal daquele pai e tal. Tem muitas mulheres que têm essa sabedoria de não destruir a imagem do pai, né? Então, enfim, qual sabedoria você vai aplicar aí na sua casa, né? O que você vai fazer para você não prejudicar ainda mais o seu filho? E o mais importante, leva esse menino para a igreja, cria ele entendendo que ele tem o pai mais poderoso e um dia ele vai ressignificar essas feridas, ele vai buscar cura, leva para terapia, faz alguma coisa, não Mas fica sem faz. fazer nada, né? Mas faz. Então, Guilherme, enfim, eu tô muito feliz. Ô, produção, joga aí na tela aí o Mamãe é Top. Eu tô muito feliz de te receber. Muito feliz por esse bate-papo. Foi maravilhoso. Eu espero que ele alcance, que ele chegue em muitos lugares, né? Que a gente possa realmente, através da nossa vida, através do nosso ministério, levar Deus para casa das pessoas. Eu tenho falado, eu não sei, eu senti semana passada que é um tempo que a igreja, ela tem ido para fora, né, também. A gente tem muitos ministérios, né, igual eu tô lá na Family, tô lá na igreja, eu tô aqui no meu trabalho também, no programa, que é um projeto que Deus colocou no meu coração há muito tempo, esse projeto hoje, desde o meu tempo de faculdade, eu falava, um dia eu vou ser uma pedagoga de sucesso, um dia eu vou ser alguém que vou fazer isso, um dia eu vou ter um blog, eu falava que eu ia ter um blog. O que era um blog? Eu queria escrever uma mensagem, eu queria levar uma mensagem, mas eu nunca imaginava que tudo que eu estudei, todos os anos que Deus me preparou, iria acabar se transformando numa mensagem, igual a gente colocou agora, com valores e princípios, o Mamãe é Top. Gente, eu quero falar pra vocês, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o IG do Guilherme. Logo, logo, nós vamos trazer a Mariel também pra participar da série Apaixonadas pela Maternidade. Hoje até nós vamos gravar, mas na parte da tarde também. Eu vou receber uma pastora e nós vamos falar sobre essa paixão pela maternidade. Então, vou deixar aqui o Instagram dele pra vocês seguirem. Gente, vale a pena, porque pensa em uma pessoa que realmente ama o Senhor, em uma família maravilhosa e que eles têm levado essa mensagem no mundo todo. E, enfim, o Senhor tem pressa, né, de alcançar a sua vida, de salvar pessoas, de curar pessoas. Eu acho muito bonito esse ministério seu de adolescente, de ir ali, né, na escola, pregar pra eles. Gente, isso é muito poderoso. Eles estão precisando, às vezes, de uma mensagem ali e você chegou lá e levou a cura, né, levou Jesus pra dentro da escola. Isso é muito poderoso. Parabéns por esse trabalho. Então, vou deixar aqui, vocês sigam, tá? E vou deixar pra vocês também o link pra vocês falarem com o pessoal aí da minha equipe, pra vocês fazerem a inscrição do curso A Mamãe é Top. O que acontece, gente? Eu cheguei à conclusão, Guilherme, que não existe educação sem Jesus. Eu não tenho mais vergonha nem medo de falar isso, porque eu sou educadora, eu tenho conhecimento, eu vivi muitos anos em escola cristã, eu trabalhei 7 anos, fiz curso na Mackenzie, fiz muitos, trabalhei com educação por princípios muitos anos, e até então estava levando uma Mamãe é Top só com conhecimento, que é a psicologia, que é a educação. Então lá tem parentalidade, tem disciplina positiva, tem tudo lá, o básico que vocês precisam, tem lá para você ter o seu coração transformado e ser uma mãe que tem conhecimento. Agora, peraí, gente. Eu cheguei à conclusão que só isso não adianta. Se eu posso ser a melhor mãe do mundo, ter o conhecimento todo, educar minha filha com o melhor conhecimento, fazer ela ser uma menina muito inteligente, mas se eu não apresentar
Cristo para ela, de nada vale o meu trabalho. Então, eu cheguei à conclusão que, aí hoje nós estamos regravando todo o curso, já tem algumas aulas novas, e hoje é com valores e princípios cristãos. Então, além de vocês aprenderem sobre parentalidade, sobre psicologia positiva, sobre aprender um pouco do que nós estamos falando aqui, que nós fazemos com os nossos filhos, hoje também você vai lá dentro do curso Mamãe é Top, você vai receber também a palavra. Você também vai ser uma mãe que vai ser edificada para você ser uma mãe que cura, não uma mãe que fere. Então, vou deixar o link aqui para vocês clicarem aí no link e fazer a inscrição, participar para você se transformar em uma mãe aí diferente, sabe? Então, enfim, Guilherme, eu sou apaixonada na maternidade. Amém. Eu passei muitos desafios nesses últimos 4 anos da minha vida, mas muito mesmo. Coloca muito nesse negócio aí. E teve um tempo que eu falei, Deus, eu vou desistir desse ministério, não aguento mais não, né? Deus falou, vai não, agora que eu vou levantar o seu ministério, agora que você foi aprovada, minha filha. Então, o que acontece? Passei muitas dificuldades e sabe, Guilherme, nenhuma delas me fizeram perder o brilho pela minha maternidade. Porque eu sempre sonhei em ser mãe e a maternidade, semana passada eu estava estudando, ela é algo muito sagrado. E ontem também, lendo, a paternidade também é algo sagrado. Nós temos um poder de influenciar os nossos filhos quando a gente tem esse amor, quando a gente tem Jesus tão grande. Uhum. E a gente passa tanto tempo com tanta coisa que não precisa, sabe? A gente gasta tanto, sem necessidade, sendo que a gente tem um jardim dentro da nossa casa. É da nossa casa que vão surgir novos ministérios, é da nossa casa que vai surgir novos profetas, pastores, né? Então, enfim, eu tenho esse amor pela maternidade e agora o Senhor tem colocado de trazer, né, homens como você para falar sobre a paternidade e para curar a vida de outras pessoas. E eu quero que você deixe um recado aí do seu coração final ali para aquela câmera, não sei, fala alguma coisa aí que você sentir, de deixar um recado aí para os papais e para as mamães, né, sobre essa visão mesmo, que você pensa mesmo sobre a paternidade, sobre a maternidade, enfim. E aí nós vamos finalizar. A Bíblia diz algo muito especial, falando que converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, é isso que eu acredito. Eu acredito de verdade que nós vamos andar em unidade, né? Sabendo de que eu preciso aprender com meu pai e meu pai também está sendo forjado no meio da caminhada, né? Então, assim, você que é pai, às vezes, de primeira viagem, você tá aprendendo também no meio da caminhada, né? Sim. Você tá aprendendo a ser pai, da mesma forma que seu filho tá ali, também aprendendo com a vida, você também tá aprendendo a ser pai. Então, eu tô aprendendo agora, eu nunca fui pai de 5 crianças, agora eu tô aprendendo a ser pai de 5. Então, são coisas que a gente vai aprendendo no meio da caminhada e eu acho que esse converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, é o meu objetivo aqui nessa terra, fazer com que o pai e o filho, eles saibam o quão especial é quando uma família está em unidade, quando a família está debaixo da presença de Deus e aquilo que Deus preparou flui de uma forma ainda mais incrível. Então isso é o que eu desejo para a sua vida, para a sua família, que Jesus seja sempre o centro da sua casa, da sua família, do seu lar, que eu tenho certeza de que você vai ter alguém dentro da sua casa que vai dar norte e vai guiar a sua casa no melhor caminho. É isso aí. Uau, gente, que lindo. E eu também quero deixar aqui uma mensagem para a gente finalizar. Primeiro, quero agradecer vocês, quero pedir você, se você gostou desse podcast, se você gostou de tudo que você ouviu aqui, olha que Deus é maravilhoso, né? Nos presenteou com um convidado que trouxe uma mensagem muito poderosa aí para você. Digita aqui por que foi importante, compartilha esse vídeo com outras pessoas, curte, comenta, digita aí porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, vai fazer crescer, vai levar para mais pessoas, porque realmente a minha missão, gente, é alcançar o maior número de mães, de pais. Quanto mais pessoas a gente transformar, isso é para a glória de Deus, é para a obra dele, né? Enfim, nós na nossa carne a gente nem conseguiria nem estar aqui, é pela graça mesmo do Senhor, né? Ele que nos conduz. E o que eu quero deixar para vocês eu quero falar sobre o amor, quero que você possa transbordar dentro do que nós falamos aqui, que você possa carregar esse amor que nós carregamos, o amor que eu carrego pela maternidade, o que o Guilherme acabou de trazer aqui, né, sobre esse... Eu tenho certeza que não é fácil, né, você educar 5 crianças, você ter a correria do dia a dia, a nossa vida, mas o que tá no coração dele é realmente ser pai. Então, que você tenha isso no seu coração. Eu desejo ser uma mãe, você não precisa ser perfeita, mas eu desejo ser uma mãe
curada, eu desejo ser uma mãe transformada, eu desejo ser um pai, eu quero ser mais presente na vida do meu filho. Às vezes seu filho chega perto de você pra te contar, mostrar um desenho, contar uma coisa que aconteceu, falar do amiguinho, você já começa a brigar, né? Não, escuta seu filho. Igual às vezes o pai, a criança chega no pai, pai, briguei com meu colega. Brigou, você vai ficar sem amigo, porque você não sei o quê. Não, eu tô ocupado. Não, sai pra lá e tal. Isso é realidade em muitas casas, Guilherme. Então, assim, para com isso. Chama seu filho pra sentar no seu colo. Conversa com ele. Esses dias minha filha falou assim pra mim, mamãe, vamos orar à noite? Ela tá com 11 anos. Quantas vezes ao longo da vida, da jornada dela à noite, eu falei, filha, não vamos dormir sem orar, vem cá, vamos orar? Aí, de repente, do nada, ela solta pra mim. Eu não falei nada, nem orar à noite. Ela, mãe, vamos orar? Eu falei, gente, é uma colheita. Então, se você planta, você vai colher. É igual o Guilherme falou aqui no meio do episódio. O seu filho pode até se desviar. Mas se ele tiver temor e se ele conhece a palavra, você pode dormir em paz, que ele vai saber para onde ele deve voltar. Então, eu até vou deixar um versículo aqui. E o que eu quero, que eu desejo aqui no meu coração, é que você tenha uma maternidade saudável, uma paternidade saudável, que vocês amem mais, que vocês escutem mais os filhos de vocês, que vocês tenham tempo na mesa, que vocês tenham tempo para ler a palavra. A minha avó cantava hinos da harpa, a minha avó lia a palavra comigo, depois a minha mãe continuou esse trabalho, e olha, hoje eu já tô dando fruto na vida da Ana, e tenho orado porque eu quero lançar uma pastora no mundo, né? Por quê? Para ela fazer a diferença também na vida das pessoas. Então, enfim, vou deixar um versículo aqui para vocês, ó. Pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esqueça, eu toda a vida não me esquecerei de você. Então, o maior pai, que a gente abriu o podcast falando sobre ele, nós vamos fechar falando sobre ele, o maior pai nunca se esquece de você. Porém, você precisa ser posicionado e querer ser filho, igual o Guilherme falou. Se você não vai em busca dele, se você não gasta tempo com ele, se você não é filho, como que você vai, né? Então, receber essa promessa. Então, assim, se você quer que seus filhos recebam promessa, então você também precisa estar debaixo dessa promessa. Então, essa é um alerta para vocês. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima.